Que bom! Estamos chegando com a lição de número 9 da nossa série no Evangelho de Mateus. Hoje estamos estudando o tema Ídolos da Alma e outras lições de Jesus. Na verdade, nessa semana nós vamos trabalhar um pouquinho o que é ser grande no reino de Deus. Tudo começa com Mateus 18, verso 1, quando perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. Na verdade, essa pergunta, ela tinha um objetivo. Primeiro, ela revela que todos eles se achavam grandes no reino. Mas, porventura, existiria alguém que era o maior entre os maiores? Eles fazem uma comparação superlativa. Segundo ponto para a gente destacar aqui nesse capítulo 18, verso 1, está o fato de que dos capítulos 14 ao 17 do Evangelho de Mateus, há uma figura em destaque. Quem é esta figura? É Pedro. Pedro anda sobre as águas, Pedro participa da transfiguração com Jesus, Pedro é o homem da resposta certa, a Pedro é revelado o segredo de Deus quanto à sua igreja que ia se estabelecer, enfim, Pedro é um personagem principal. Isto causou ciúme, causou inveja. Isto pode ocorrer mesmo dentro da igreja. Muitas vezes o ciúme, a inveja, fazem com que a obra de Deus seja impedida em muitos lugares. Não foi diferente com os discípulos. Então, Jesus agora começou a falar de alguns ídolos que estavam dentro dos discípulos. Entre eles, o ídolo da inveja, os pecados da inveja, do ciúme entre eles, da concorrência entre eles. Então, o capítulo 18, na verdade, é uma explicação de quem é grande no reino de Deus. E Jesus, de forma magistral, como lhe é característica, ele não dá a resposta de quem é o maior. Jesus primeiro chama uma criança para o meio deles e diz: se não vos tornardes como um menino, como esta criança, humilde e aberto às coisas de Deus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, em primeiro lugar, Jesus diz que o grande no reino não é fulano ou beltrano, mas ele diz como é que o grande se comporta. Ele não dá o nome do grande, mas ele diz como o grande se comporta. E isso é extensivo a você e a mim também. Qualquer um de nós pode ser grande no reino. Primeiro, tem que se tornar como uma criança. Segundo, se você analisar o capítulo 18, especialmente dos versos 15 a 35, você vai ver que os grandes no reino de Deus também são aqueles que promovem a paz e o perdão entre os irmãos. Ele fala ali das intrigas que às vezes existem entre os cristãos. Então Jesus dá uma sequência de recomendações sobre como se comportar aí no capítulo 18 de Mateus. Um outro aspecto que ele levanta, como é que o grande se comporta, o grande no reino, é aqueles que buscam as ovelhas perdidas. Se você observar, ele tem, primeiro, Jesus fala de comportar-se como uma criança, promover a paz, os pacificadores, os que buscam as ovelhas perdidas, os missionários, aqueles que se dedicam em salvar as almas para o reino de Deus. E então ele diz, os grandes se comportam assim. Os grandes perdoam, os grandes promovem a paz, os grandes são humildes como uma criança. Esses são os grandes no reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus na lição dessa semana. Então nós estamos prontos para um segundo bloco agora. No segundo bloco, na verdade, Jesus fala agora daqueles que não são grandes. O que nos impede? O que não pode ser grande no reino de Deus? Então, nesse contexto, aparece Pedro perguntando para Jesus o seguinte: o que vão ganhar os discípulos que te seguirem, Senhor? Não é? E Jesus então responde, não é? Que ganhariam 100 vezes mais aqui nessa terra e muito mais na vida eterna. E ao falar sobre as vantagens de segui-lo, Jesus também está a dizer que a verdadeira grandeza não está nas coisas e posições terrenas, mas na vida eterna. Então, na verdade, quem não vai entrar no reino é quem não quer pagar o preço do reino, o preço de seguir a Jesus,
o preço de amar, o preço de obedecer, o preço de perdoar, o preço de ser humilde, e tudo isso tem um preço. Esses não poderão entrar no reino de Deus. Então, aí nesse contexto você pode fazer uma, digamos, uma analogia em toda essa história com o comportamento dos discípulos. Agora você pode ir para o capítulo 20 de Mateus, e você vai ver ali no verso 20 em diante a história da mãe de Tiago e João, que veio a Jesus e pediu para que ele se assentasse, um à direita e o outro à esquerda do Senhor. Portanto, totalmente ao contrário do que Jesus havia falado para eles. Então, eu queria deixar com você uma pergunta para discussão. Então, se você pudesse fazer um resumo da lição dessa semana, seria assim. De um lado, o que é ser grande no reino? Mateus 18, o capítulo todo. O que é ser grande? É tornar-se como uma criança, é promover o perdão, a paz entre os irmãos, a concórdia. Até nesse contexto há aquele versículo que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso faz parte desta questão de promover o perdão. Esses 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus não era no culto de quarta-feira, mas 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus para promover o perdão, a conciliação entre irmãos que estavam brigados, estavam em guerra, não é? E também os grandes no reino são aqueles que têm um foco missionário, são aqueles que buscam as ovelhas perdidas. E ali ele conta a história daquele que foi buscar a ovelha que estava perdida. Então, terminando a nossa lição, a pergunta que fica é a seguinte: já que ser grande no reino envolve promover a paz entre os irmãos, o que eu estou fazendo para promover esta paz? Às vezes na igreja, a gente tem gente que tem uma facilidade para promover a discórdia. E às vezes chega para alguém e diz assim: fulano, olha, eu queria te falar uma coisa, mas ó, eu vou falar para você porque você é muito meu amigo. Olha, estão falando isso de você lá na igreja, estão pensando isso de você, ou aquilo de você. E isso deixa a pessoa empolvorosa e a pessoa já começa a tirar satisfação, e aí cria toda uma briga, todo um celeuma, toda uma divisão na igreja. Será que a gente está sendo o pacificador? A gente está sendo o grande no reino de Deus? Que Deus nos abençoe. Que sejamos de fato grandes no seu reino, amando, perdoando, e, acima de tudo, sendo humildes como uma criança.